Bom, Dorita, quando você pensa na sua história de vida, qual é o valor que mais norteia suas escolhas até hoje? Olha, minha história de vida, o valor que mais norteia hoje para mim é a minha fé. Não tem a menor dúvida que a minha fé, minhas convicções, que isso é que é a base e a estrutura toda da minha vida. Mas não foi sempre assim, né? Quando eu era mais moça, quando eu me casei, eu não sabia nada. Nada de nada, não sabia nada de casamento, nada de família. Sabia de família, da experiência da minha família. Nós somos 6 filhos, pai, mãe, assim. Sabia disso, mas não sabia de nada. E eu até acho que por isso que eu me interessei de formar famílias, porque as pessoas casam muito mal preparadas. Não vem com manual, né? Nem o marido, nem a esposa. Não vem com manual. Muito menos os filhos depois quando nascem. Sim, então é tudo muito empírico, né? A pessoa vai tentativa e erro, tentativa e erro. Então eu vejo que realmente se a gente puder ajudar as pessoas, assim, às vezes nem só para casamento, na mentoria eu faço muito com as mães, assim, mães de primeira viagem, segunda viagem, assim, com filho pequeno que começa a ficar apavorada, que a gente acalma a pessoa, fala, não, tranquilo, é assim mesmo, né? Vamos devagar, eu dou algumas boas dicas. Eu digo que eu faço o papel de, muitas vezes, de mãe, de tia, sabe aquela pessoa que a gente ia conversar, porque a gente queria, né, pôr para fora. Então, faço esse papel. E é necessário nos dias de hoje. E mãe e tia, amiga com experiência e conhecimento aprofundado, porque também muitas vezes a gente, nós mulheres, a gente gosta de, eu pelo menos gosto de falar dos meus sentimentos com uma amiga querida, mas a amiga geralmente não tem o repertório também para te assessorar. Né? Exatamente. Então às vezes dá um conselho mal dado. Exatamente, fala com a pessoa errada, na hora errada, do jeito errado, e recebe o conselho errado. Exato. Né? Então eu acho que nos dias de hoje é muito necessário esse tete-a-tete, conversar com as pessoas. Então, eu já não sou a mesma, né? Eu casei com 21 anos, hoje com 74, realmente, graças a Deus, eu não sou a mesma. Porque eu era muito ingênua, muito imatura. Depois eu tive alguns anos da minha vida muito doente. Então, eu amadureci na marra. Sim. Entendeu? Porque o sofrimento faz a gente amadurecer, né? Então, eu tive umas doenças meio esquisitas, nada assim, não achava que eu ia morrer daquelas doenças, mas foram 10 anos seguidos de doença. Então, isso me amadureceu muito, me fez refletir muito sobre a minha própria vida, meus defeitos, minha forma de ser, aceitar melhor os outros, sabe? Agradecer por ter sido cuidada nesses 10 anos e tudo. Então, isso tudo foi mudando, a minha vida foi seguindo, assim, esse ritmo. A partir das circunstâncias, eu fui percebendo meu amadurecimento. E também um amadurecimento na fé, porque eu também sempre fui católica e tal, mas eu era uma católica, assim. De IBGE, como diz por aí. Por aí, De IBGE e tal, fazia o mínimo necessário, mas eu fui amadurecendo, fui me aprofundando, e realmente isso teve uma mudança radical na minha vida, radical. Que maravilha. Vamos falar então um pouquinho dessa beleza e os desafios da vida a dois, né? Não vamos dourar a pílula demais, vamos falar a realidade, não é verdade, Dorita? Porque quando a gente encara os fatos como eles são, acho que isso é uma sabedoria também. É verdade. Sem exageros, né? Nem a mais, nem a menos. Então, nos seus 58... calma. 50 anos de casamento. O que a Dorita de hoje diria para a Dorita que estava lá prestes a se casar, pouquinho antes dos 21 anos? Então, eu acho que a Dorita de hoje falaria para a Dorita de ontem. Assim, eu casei sonhadora, né? Mas eu diria para a Dorita de ontem que continuasse sonhadora, que não deixasse o sonho, nem a leveza, nem a alegria, e que não quadriculasse tanto a vida, entendeu? Porque às vezes a gente começa a aprender coisas que é quadricular toda a vida. Então eu diria que continua sonhando, mas continua aprendendo um pouco mais, né? Foi que, na verdade, foi um pouco o que eu fiz, né? Falei assim, não pode ser só pela intuição, pelo sentimento. Nós temos cabeça e a gente precisa alimentar a nossa inteligência, né? Então, desde muito cedo eu percebi isso, que precisava alimentar a minha inteligência, saber como é que os relacionamentos funcionam. E isso, assim, foi uma sequência. Não é que, assim, eu era tudo errado, agora tudo certo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim. Né? Mas, assim, algum momento da minha vida, lá pelo meio desses 52 anos, eu fiquei um pouco dura. Eu me percebi um pouco dura. Rígida. As coisas tinham que ser daquele jeito e tudo isso. E hoje, com 74, eu já percebo assim...
menos, Dorita, menos, entendeu? Um pouco mais de serenidade, um pouco mais de ternura, um pouco mais de leveza, não tem problema, né? Todo mundo erra. Então, sabe, corrigia muito o marido, tudo assim. E isso, agora, eu percebo que isso foi um ganho muito grande na minha vida. Porque a permitir que os outros errem.